Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade ao assunto aí de aplicações das derivadas parciais. Só para relembrar um pouquinho o que eu fiz no último vídeo, a gente estudou esta proposição, lembrando que a gente determina então os pontos críticos aqui, e a gente está estudando um conjunto aberto, e aí dependendo do valor do determinante esse ano, né, a gente vai conseguir classificar estes pontos críticos como ponto de máximo local, mínimo local ou ponto de cela, ok? O que a gente vai fazer agora? Bom, depois a gente fez um exemplo onde a gente estudou esta função nesta região. Lembra que não tinha a fronteira na região, ou seja, era uma região aberta, tá? O que a gente vai fazer agora é determinar ponto de máximo e ponto de mínimo global numa região limitada e fechada. Quem garante isto é o teorema de Weierstrass. Ele diz o seguinte: você tem uma função contínua que ela é definida no intervalo limitado e fechado. Necessariamente esta função tem pelo menos um ponto que a imagem dele é o valor maior da função neste conjunto, e ela tem pelo menos um ponto, porque pode ter mais de um dando o mesmo valor, que é o valor mínimo desta função neste conjunto fechado e limitado. Tá? Um paralelo com esse teorema para a função de uma variável, né, é aquela onde você tem uma função contínua definida no intervalo fechado, então você necessariamente tinha um ponto que dava o valor máximo e um ponto que dava o valor mínimo. O que a gente fazia? Encontrava os pontos críticos, que era analisar o intervalo do seu interior, e aí depois jogava esses pontos críticos na função e calculava o valor dos extremos. Quem fosse o maior era o ponto de máximo, quem fosse o menor era o ponto de mínimo. A ideia aqui é basicamente a mesma: estudar o interior da região usando o determinante hessiano e depois estudar a fronteira da região separadamente, e a gente vai cair nas funções de uma variável quando a gente for estudar a fronteira. Tá? Então, olha só. Essa aqui é a mesma função que eu fiz no exemplo anterior. Tá? E agora eu não estou mais com aquele losango, eu estou só com a parte aqui no primeiro quadrante, ou seja, só com esse triângulo. E eu quero determinar o valor máximo dessa função neste triângulo que contém a fronteira e o valor mínimo. Estes valores são garantidos pelo teorema de Weierstrass, já que eu estou com uma função polinomial, ou seja, contínua, e o meu domínio aqui que eu quero estudar é um domínio limitado e fechado. Tá? Qual é a ideia? A gente já estudou o interior dessa região. Encontramos vários pontos críticos no interior da região do losango. Como eu quero estudar só aqui no triângulo, eu vou pegar só aquele ponto crítico que estava dentro do triângulo e vou deixar ele guardado. Então a gente já fez isso, né? Encontramos o ponto 1, 1 como ponto crítico. Então deixa o ponto 1, 1. Deixa ele guardado, tá? Agora, o que falta? Falta eu estudar as fronteiras. Então, a primeira fronteira que eu vou estudar é o segmento PM. Quem é o segmento PM? Eu tenho uma reta e eu vou conseguir determinar a equação dessa reta. Eu tenho dois pontos, né? E a equação dessa reta é a reta x mais y igual a 3. Ou seja, eu tenho y em função de x no segmento PM. E onde é que o x está variando aqui? Porque eu só vou do ponto 0,3 até o ponto 3,0, não é isso? Então, o x está variando de 0 até 3. Quando eu ando com x de 0 a 3, o y, como sendo 3 menos x, vai andar aqui em cima desta reta. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou ir lá e calcular agora não mais a função f de xy, é a f restrita àquela retinha, ou seja, o y é 3 menos x. Isso aqui ó, vira uma função que eu vou até chamar de h de x, uma função só de x. Substitui lá na função, ó, o x é o x mesmo, então é 2x ao cubo, mais 2 vezes o y é 3 menos x ao cubo, menos 6x, menos 6, 3 menos x.
olha aqui, apareceu tudo em função de x. E o meu x está no intervalo fechado do 0,3. O que eu quero fazer com essa função h de x? Encontrar os pontos que são candidatos a máximo e mínimo. Onde é que estão os pontos que são candidatos a máximo e mínimo? X igual a 0, x igual a 3, e os eventuais pontos críticos desta função de uma variável. Tá? Aqui eu joguei, ó, encontrei então, fazendo aqui, abrindo as contas, isso aqui vira 18x ao quadrado menos 54x mais 36, tá? A minha h de x. Então eu vou lá e derivo, porque eu quero encontrar os pontos críticos. Vai dar 2 vezes 18, 36x menos 54, igual a zero, porque eu quero encontrar ponto crítico. Então x é 54 sobre 36, ou, acho que se fizer as simplificações aqui, vai dar 3 meios. Então aqui, ó, nossos candidatos aumentaram. Quem são os próximos candidatos? Aqui o ponto P2, coordenadas. Quando eu jogar x igual a 0, o y vale, olha lá, ó, y vale 3, então é o ponto 0,3. Um outro ponto, P3, x igual a 3. No x igual a 3, o y vale 0, que eu estou exatamente aqui, né? Então aqui é o ponto 3 e 0. E tem o ponto P4, que é o ponto aqui que eu encontrei o ponto crítico, 3 meios é o x. E aí eu pego 3 meios e jogo aqui, ó. Então vai ficar 3 menos 3 meios. 3 meios é 1,5, né? Então 3 menos 3 meios também dá um 3 meios. Então agora já tenho ali 4 candidatos a serem a ser o ponto de máximo e mínimo absoluto, tá? Então já analisamos o segmento PM. Agora vamos para o próximo segmento. Neste segmento a gente encontrou os pontos P2, P3 e P4, tá? Próximo segmento, que está ali na fronteira. Quem que é? Vamos considerar o segmento PN, ou NP. Quem é o segmento PN? É o eixo Y, não é? Então, em cima do eixo Y, eu estou com esse segmento aqui. Ó. O Y vai de 0 até 3 e o x é sempre 0, não é isso? Quem é minha função, então? A minha função vai ser a f, o x é sempre 0, e o y. Ou seja, vai ser a função 2y ao cubo menos 6y. Isso aqui virou uma função, vou chamar de g. Só de y, ó. E o y está no intervalo limitado. Quem são os candidatos a serem pontos extremantes para esta função? Aqueles pontos que zeram a derivada e os extremos do segmento, do intervalo. Quem é? Y igual a 0. Quando y é 0, o x é 0 sempre. Então, mais um candidato aqui que eu já vou pôr aqui, ó. P5, origem, né? Y igual a 3, x igual a 0. Então, é o ponto 0,3. O ponto 0,3 já é o P2 aqui, ó. Então, ele já está lá. Agora, eu vou ver aqui a derivada igual a 0, que é uma função de uma variável só, para ver se eu encontro mais algum candidato. Deriva. 3 vezes 2, 6, y ao quadrado menos 6 igual a 0. Tá? Estou derivando esta função de y aqui. Então, o y é, se eu isolar ali, vai ficar mais ou menos 1, né? Então, beleza, encontrei o y como sendo mais ou menos 1. Tá? O y igual a menos 1 está na minha fronteira aqui, ó, no meu segmento? Não está. Então, por isso que eu vou considerar aqui só o y, para a gente, é o y igual a 1. Que ponto que eu encontrei, então? Encontrei mais um ponto aqui que eu vou chamar de P6. Quem é o ponto? O x é 0 e o ponto crítico ali deu y igual a 1. Então, já tenho 5 pontos aí, tá? Beleza, agora vamos fazer o último segmento, que é o segmento NM. Em cima do segmento NM, o que acontece?
segmento NM. Quem é o segmento NM? Como eu descrevo ele? O x variando de 0 até 3, que é o eixo x, e o y igual a 0. Quem é a função que eu vou gerar, então? A f de x e 0. Vai ser uma nova função de x. Vou chamar aqui de k de x. Joga lá o 0 na função, o y. Então vai ficar 2x ao cubo menos 6x. Deriva k' de x igual a 0. Quando fizer isso, vai dar a mesma coisa que a gente fez anteriormente para o y. Então vai chegar em 6x ao quadrado menos 6 igual a 0, ou seja, o x vai ser mais ou menos 1. Para a gente só vai interessar o x igual a 1, porque o x igual a menos 1 não está neste segmento. Então aqui eu gerei um ponto x igual a 1, que é um ponto P7, ok? Ponto P7, x igual a 1. E quem é o y? O y está aqui, estou em cima do eixo x, então é o ponto 1, 0. O que mais que eu tenho de ponto? Os extremos lá do intervalo da minha função de uma variável, que é o x igual a 0 e y igual a 0, já está aqui. E o ponto x igual a 3, y igual a 0. X igual a 3, y igual a 0 já é o P3. Então pronto, eu tenho todos os meus candidatos a serem os pontos de máximo e mínimo absoluto nesta região. Tá? O que eu vou fazer? Vou aplicar todos eles na minha função. O maior valor vai ser o valor máximo absoluto. O menor valor é o valor mínimo absoluto. Então vamos lá. Vamos aplicar cada um desses pontos na função para ver quem é o maior valor e quem é o menor valor. Ok? Então vai ficar assim, ó. A f do ponto 1, 1, que é um candidato. A f do ponto 0, 3. A f do ponto 3, 0. A f do ponto 3 meios, 3 meios. A f do ponto 0, 0. A f do ponto 0, 1. E a f do ponto 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então, todos os pontos estão aí. E aí vai lá e joga na função e vê quanto dá. Tá? Aqui eu tenho a tabela. Vocês vão reparar o seguinte, gente. Na tabela que eu montei aqui, nos slides, o 00 não aparece. Note que o 00 não aparece aqui. Por quê? Porque na análise que está feita aqui anteriormente, eu já descartei o 00 como sendo máximo ou mínimo. Ou seja, quando eu analisei, por exemplo, o segmento ali, o eixo y, variando de 0 até 3, eu fiz a análise para uma variável e calculei a f do 00, ou seja, joguei f de 0 e y sendo 0 aqui, e já vi que não ia ser máximo nem mínimo naquele segmento, consequentemente não ia ser máximo nem mínimo na região toda. Tá? Mas, se não quisesse fazer isso ali dentro do segmento, faz aqui como eu estou fazendo na região toda. Deixa o 00 lá e calcula, não tem problema. Tá? Só vou pegar aqui então os valores. Ó. A f do 00 vai dar 0, né? Então, só para lembrar que vai dar 0. A do 1, 1 deu menos 8. A do 3 meios, 3 meios, deu menos 9 meios. A do 3, 0, deu 36. A do 0, 3, deu 36. A do 1, 0, deu menos 4. E a do 0, 1, deu menos 4. Então, o que eu concluo? Eu concluo o seguinte. Olha, a função tem valor máximo igual a 36 nessa região, e os pontos onde acontece isso são os pontos 0, 3 e 3, 0. Lembra que eu disse que o ponto não precisava ser único, vai depender se a imagem dele é a maior possível. E tem valor mínimo, sendo menos 8, e o ponto onde isso acontece é o ponto 1, 1. Tá? Então lembrem sempre, falou em função contínua numa região limitada e fechada, analise o interior com o determinante hessiano e as fronteiras separadamente, transformando a função para uma variável. Beleza? E uma aplicação aí, então, um pouco mais prática deste assunto de máximo e mínimo, é quando a gente vai lá para calcular problemas ou resolver problemas de maximização e minimização. Tá? Por exemplo, ó,
Quais as dimensões de uma caixa retangular sem tampa, com volume 4 metros cúbicos e com a menor área da superfície possível? Vamos encaixar na nossa teoria. Volume de uma caixa retangular vai depender de 3 variáveis, x, y e z. E esse volume é x vezes y vezes z, se x, y e z forem as dimensões da caixa, não é isso? Este volume vai ficar fixo, tem que ser igual a 4 metros cúbicos. É isso que está pedindo ali. Área da superfície. Então, a área da superfície, vou chamar de S aqui. A área da superfície vai depender das 3 variáveis ainda, não é isso? Por enquanto. Quem é a área da superfície? Bom, aqui a área da frente é x vezes z. Tem a da frente e lá do fundo. Então, é 2 vezes xz, mais área lateral y vezes z, tem as duas, 2 vezes yz, mais a área da base, que é x vezes y, é sem tampa, então é uma vez só, x vezes y. Só que eu não tenho teoria para 3 variáveis, por isso que a gente precisa dessa condição aqui. Ó. Eu consigo escrever z como sendo 4 sobre x vezes y. Então, a minha função vira s de xy. E isso aqui é 2 vezes x vezes, quem é o z? 4xy, mais 2 vezes y vezes 4 sobre xy, mais xy. Então, aqui deu 8 sobre y, mais 8 sobre x, mais xy. Essa aqui é a função que eu quero encontrar ponto de mínimo. E o domínio? Não é dimensão? Então, é x maior que zero, y maior que zero. Então, eu estou aqui. Ó. Aqui é tracejado os eixos. Por que é tracejado? Porque eu não quero o x igual a zero e nem o y igual a zero. E aqui está o meu domínio da minha função área que eu quero minimizar. Tá? Estou numa região ó, que não tem fronteira, ou seja, uma região aberta. Então, o que a gente vai fazer? Usar a proposição lá do determinante esse ano. Ok? Então, vai lá, deriva essa função aqui, e igual a zero. Vou derivar aqui, então, menos 8 sobre x ao quadrado. E aqui vai ficar a derivada em relação a x, fica mais y. E a derivada em relação a y, em qualquer ponto, vai ficar menos 8 sobre y ao quadrado, mais x igual a zero. Então, eu vou e resolvo estas igualdades aqui. Agora, eu vou vir aqui para os slides. Ó. Resolvendo essa igualdade, você vai encontrar quais pontos críticos? As derivadas estão aqui. Eu tenho que resolver esse sistema. Quando eu resolver esse sistema, eu encontro o ponto 2, 2 como sendo o ponto crítico. Tá? Então, eu encontrei o ponto 2, 2 como sendo o único ponto crítico na região que eu quero. Ok? Consequentemente, agora eu vou para o determinante esse ano. H de xy. Que era a segunda derivada em relação a x, deriva em relação a x, depois em relação a y, yx, e aqui yy. A gente chamou de s. Né? Quando eu fizer essa conta, olha lá, essa aqui é a primeira derivada. Essa aqui é a primeira derivada em relação a x. Aí eu vou e derivo em relação a x novamente. Joga esse x ao quadrado para cima, vai ficar x na menos 2, desce o menos 2, menos mais 16 sobre x ao cubo. Deriva em relação a y agora, vai dar 1. Então aqui também vai dar 1, teorema de Schwartz. E aqui a ideia é a mesma, derivando em relação a y novamente, vai ficar 16 sobre y ao cubo. Aplica em que ponto? No 2, 2. Quando aplicar no 2, 2, quanto que vai dar? O x é 2, então é 16 sobre 2, 4, 8. 16 sobre 8 é 2, vezes 2, menos 1. Então, é 4 menos 1, que é 3, que é positivo. Quanto que dá a segunda derivada em relação a x naquele ponto 2, 2? O x vale 2 e o y vale 2. Só depende do x, deu
2, né? Que também é positivo. Portanto, o ponto P de coordenadas 2, 2 é ponto de mínimo. É o que a gente queria, minimizar aquela função. Quais são as dimensões, então, da minha caixa com volume fixo igual a 4 e menor área lateral possível, sem tampa? Dimensão x igual a 2 metros, y igual a 2 metros e o z. Aí eu tinha a relação, ó, o z é 4 sobre xy. Então é 4 sobre 4 é igual a 1 metro. Pronto, tenho as dimensões que minimizam a caixa. Entenderam? Conferindo aí. Dimensões 2 metros, 2 metros e 1 metro. Beleza? Com isso a gente fecha então todo o assunto da segunda prova.